Deus. Assim diz o Senhor: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhes respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa dessa palavra podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Vamos orar? Peço para Deus falar com você. Senhor Jesus, que a gente não perca nenhuma migalha que caia hoje dos céus para nós. Uma migalha simples do Senhor para a nossa vida essa noite é suficiente para nos abençoar, nos salvar, edificar nossa vida e nos livrar de situações das trevas. Então que as tuas migalhas caiam em cada banco nessa igreja essa noite, pela graça do Senhor. Amém. Meus irmãos, todo brasileiro, ou quase todo, gosta de cachorro, não é verdade? E um dos países que eu fui missionário foi no Timor-Leste. Timor-Leste fica do lado da Indonésia, é uma ilha pequena. E no Timor-Leste é comum eles comerem cachorro. É super comum, eles gostam muito de comer, inclusive, cachorro. E lá, como todo bom brasileiro, eu tinha o meu cachorro. Era uma cadela, ela se chamava Makerek. Makerek, que era listradinha, e na língua timorense Makerek é listrada. E a gente tinha Makerek, cuidava dela, e os timorenses, eles achavam absurdo a gente cuidar tão bem do cachorro. Por que vocês dão banho no cachorro? Vocês compram uma comida especial para esse cachorro? Porque no Timor-Leste o cachorro vive na rua, é como se fosse um rato. E quando o rato está gordinho, quando o cachorro está gordinho, eles comem o cachorro. E eu saía com ela na rua e eles me ofereciam 25, 30, até $40 já me ofereceu pelo meu cachorro. Mas eu sabia que eles queriam comer a Makerek, que ela era muito gordinha. E daí passou-se talvez uns 6 meses que a gente tinha ela, a Makerek sumiu. E a gente já imagina que ela virou espetinho mesmo, infelizmente. Eles achavam estranho e a gente falava assim: não, cachorro no Brasil é da família. A gente gosta tanto de cachorro que a gente considera até da família, por isso que a gente cuida tão bem. Porque nós estamos diante de um texto que há essa conversa de cachorro, cachorrinhos. Será que Jesus estava desprezando essa mulher? O que será que Jesus queria dizer para isso? Ou será que para Deus, pessoas indignas como eu e você, cachorrinhos entre aspas, podem fazer parte da família? Vamos analisar o texto. Nós estamos diante de um texto que Jesus agora, ele vai para uma terra estrangeira. Diz que agora no versículo 24, Jesus, ele quer ter um momento de solitude. Ele entrou numa casa em terra estrangeira, na terra dos gentios, onde não tinha mais judeus, e disse que ele não queria que ninguém soubesse. Nós não sabemos se Jesus queria sossego, ou se Jesus queria ter um tempo sozinho com seus discípulos, mas disse que ele não queria que ninguém soubesse que ele estivesse ali. E era uma terra de Tiro e Sidom. Tiro, talvez você não sabe, era uma terra de ferrenhos inimigos dos judeus. Eles eram inimigos, eles eram malvados e eles eram pagãos. O que é isso? Eles cultuavam qualquer tipo de deus estranho. Eles faziam imagens de escultura e cultuavam aqueles deuses, consagravam as suas crianças àqueles deuses pagãos. Tanto que nós vimos aqui que o problema dessa mãe é que a sua filha estava endemoniada.
Provavelmente essa mãe, desde criança, consagrou a sua filhinha para aqueles falsos deuses, e a Bíblia nos fala que não existe outro Deus além do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Falsos deuses, toda idolatria, na verdade, são demônios que estão por trás daquilo. Então provavelmente aquela mãe, por cultuar deuses pagãos, a sua filha acabou possessa por um espírito maligno. Na outra versão, em Mateus, também fala desse encontro, diz que a menina estava terrivelmente endemoniada. Mas aqui nós vemos uma mulher que ela era totalmente contrária ao povo judeu. Essa mulher, ela tinha provavelmente uma pele diferente dos judeus, ela não tinha a mesma cor de pele. Essa mulher, ela tinha uma outra cultura, ela tinha uma língua diferente daquele povo. Essa mulher não podia de jeito nenhum estar diante de Jesus, porque ela era grega, ela era cirofenícia, ela era gentia, ela não poderia estar perto de Jesus. Mas ela vai. E hoje nós vamos ver que Jesus alimenta cachorrinhos. Jesus, ele alimenta pessoas de qualquer raça que tem uma fé verdadeira nele. Por isso que hoje nós vamos falar do nosso tema é a fé verdadeira. A fé verdadeira ela pode ser encontrada em qualquer coração, não independe da sua raça, da sua cor, não independe da sua história de vida, não independe inclusive se você já cultuou falsos deuses, se você já mexeu com o espiritismo, com qualquer tipo de coisa. Se você deposita sua fé em Jesus, em quem Ele é, Jesus alimenta você, e uma migalha dele é capaz de suprir a sua vida para a vida eterna. O primeiro ponto que eu quero tratar então é que sempre nós vamos ver na Bíblia, no Evangelho de Marcos, que problemas na nossa vida nos levam até Cristo. Provavelmente, se essa mulher não tivesse esse problema com a sua filha, ela não teria ido até Jesus. Nós temos visto durante esse Evangelho que pessoas que só vão até Jesus porque estão encontrando um grande problema na sua vida. Um outro homem que tinha sua filha que estava doente, chamado Jairo, que nós vimos em capítulos anteriores, diz que a sua filha estava também muito doente, a ponto de morrer. E agora nós vemos uma mulher que a sua filha está possessa por espíritos imundos, e por isso que ela vai até Jesus. Você já percebeu que dificuldades na nossa vida, elas nos levam mais a perto de Jesus? Se não fosse situações difíceis na nossa vida, se não fosse nós encararmos a falta de esperança nesse mundo, provavelmente nenhum de nós iria até os pés de Jesus. E Deus usa as circunstâncias ruins, Deus usa quando nós perdemos as nossas forças, quando nós não temos mais esperança em nada, para que a gente possa ir até os pés dele. Essa mulher vai. Ela é uma mãe desesperada. Ela é uma mãe que agora está de joelhos perante Jesus. E provavelmente, se ela não tivesse esse problema, ela não estaria de joelhos aos pés de Jesus. Será que é necessário sempre que Deus permita que coisas ruins aconteçam na nossa vida para que a gente caia de joelhos perante Jesus? O nosso coração é tão duro que nós ouvimos a palavra e às vezes isso não é suficiente para que nós caiamos de joelhos perante Jesus. É necessário circunstâncias ruins para que a gente vá até Ele. Mas aqui nós vemos uma mãe desesperada. Uma mãe que nos mostra que o que seria uma mãe bem-sucedida hoje em dia. Hoje em dia, nós estávamos estudando em casa o livro de Tito e caiu no capítulo 2 essa semana. E o capítulo 2, ele fala ali que é para as mulheres mais velhas ensinarem as mulheres mais novas a serem boas donas de casa, a cuidarem dos filhos e dos maridos. Daí a gente conversando no nosso grupo, a gente chegou e falou assim: mas hoje mulher nenhuma quer saber disso. Hoje as mulheres não estão querendo mais esse tipo de coisa, porque foi pregado para elas que isso é opressão.
Então nós vemos que hoje as mães estão sendo forçadas a buscar algo que se chama sucesso. Eu não sou contra nenhuma mulher trabalhar fora, deixa eu deixar isso claro aqui no que eu vou explicar. Tanto que a minha esposa, eu incentivei ela a fazer faculdade, incentivei ela a tirar carteira, incentivei ela a prestar um concurso. Na outra cidade que nós estávamos, ela era professora da prefeitura. Não sou contra mulheres trabalharem fora. Mas hoje parece que as mulheres elas estão preocupadas mais com o seu sucesso do que levarem a seus filhos aos pés de Cristo. Vocês estão me entendendo? Porque era totalmente contracultural essa mulher estar ali aos pés de Jesus. Ela era grega, ela era pagã, ela não poderia estar ali. Porque nós vemos aqui, meus irmãos, que às vezes o principal problema dos nossos filhos é espiritual. E nós estamos preocupados que o principal problema dos nossos filhos é que eles tenham sucesso nesse mundo. Nós estamos preocupados desde criancinha, qual faculdade nossos filhos vão fazer. Nós estamos preocupados se eles vão ganhar muito dinheiro. E nós vemos que nessa ânsia, nós esquecemos que a maior necessidade dos nossos filhos é espiritual. O diabo, nós vemos na Bíblia, ele sempre quis atacar as crianças, quando nós vemos isso na Bíblia. Então parece que nós estamos nos perdendo e nós estamos indo para um caminho onde nós esquecemos que a principal necessidade dos nossos filhos é que nós estejamos diante de Jesus para interceder por eles. Essa mulher aqui, ela não via mais esperança. Essa mulher aqui, ela deixa tudo agora que ela tinha para ir em busca daquilo que a sua filhinha precisava. A sua filhinha precisava de uma intervenção sobrenatural e poderosa de Deus, porque ele estava recebendo um ataque espiritual. Você sabia que talvez você está recebendo um ataque espiritual? Você sabia que o diabo, ele quer atacar os nossos filhos? Você crê nisso? Mas você pensa assim, Gabriel, mas lá em casa nunca ninguém ficou endemoniado, eu nunca vi isso. Não, talvez não, porque você nunca consagrou eles para falsos deuses. Mas a principal ação do diabo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que é levá-los à incredulidade. O diabo quer cegar os nossos filhos. O diabo quer que eles não creiam mais no Senhor Jesus, quer que eles não sigam a palavra de Deus. A principal necessidade dos nossos filhos é espiritual. Mas para isso nós precisamos de mães e pais que vão aos pés de Jesus interceder por eles. Você já viu aquela expressão? Tem até um ministério que fala: mães de joelho e filhos de pé. Então nós precisamos pensar um pouquinho quais são as nossas prioridades. Qual a prioridade de uma mãe? Eu concordo que em várias famílias as finanças do marido não é suficiente. Hoje em dia, se um marido ganha R$1.500, R$2.000 reais, é pouco para sustentar uma família, não é mesmo, gente? É muito pouco. Às vezes a mulher precisa sim trabalhar também para ajudar esse mantimento, mas às vezes não. Às vezes as mães estão sendo tão influenciadas pela cultura deste mundo que acham que o seu principal sucesso é ter uma carreira. Mas a Bíblia nos mostra que o principal sucesso de uma mãe é criar os seus filhos. Quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, na segunda carta, que ele fala que as mulheres não podem ser líderes na igreja, que elas não podem ser pastoras, fala que a principal missão das mulheres é ser mãe. O principal legado que uma mulher pode deixar é criar os seus filhos e estar aos pés de Jesus por eles, para que eles não recebam o ataque das trevas.
Mas a cultura tem nos ensinado, a cultura desse mundo tem tentado ensinar a vocês, minhas irmãs, que você ser uma boa dona de casa é opressor, que isso é muito pouco para você. E quando nós vamos para a Bíblia, como eu falei, Paulo ensinando Tito, fala para ele que as mulheres ensinem as outras a como cuidar dos filhos, cuidar dos maridos, que esse é um trabalho digno. Nós temos que ser também contraculturais. A cultura está nos ensinando uma coisa, e a igreja ela sempre tem que ser contracultural. Essa mulher foi totalmente contracultural. Ela não poderia estar aos pés de Jesus, mas ela coloca como prioridade a saúde espiritual da sua filhinha, porque os nossos filhos têm recebido ataques das trevas. O diabo quer os levar à incredulidade, e a gente às vezes vai estar tão ocupado que a gente vai pensar que apenas pagar um psicólogo, um psiquiatra para ele vai resolver. Mas nós vimos a semana passada que uma limpeza e uma mudança de fora para dentro resolve? Não resolve. A verdadeira mudança ela vem de dentro para fora, e essa só Cristo Jesus pode fazer. Nós precisamos de mães e também pais como essa mulher, que vão contra a cultura e entra nos pés de Jesus e adora Jesus, e ela fala: Jesus, eu não saio daqui, nas minhas palavras, enquanto o Senhor não abençoar minha filha. Eu tenho conhecido mulheres que têm sustentado seus filhos em oração, e hoje o que essa mulher nos ensina é que os nossos filhos mais precisam é de saúde espiritual. Mas para isso, mães de joelho, nós precisamos desses pais que arriscam-se para o bem dos seus filhos, que têm coragem de ir contra a cultura, que têm coragem de ir contra os seus interesses carnais, pessoais, para cumprir a missão que Deus dá para cada um de nós. Volto a falar, não sou contra o trabalho da mulher, mas há uma prioridade. Há uma prioridade porque às vezes é ganância nossa. Às vezes nós queremos mesmo é terceirizar as coisas. Mas aqui ela sabe que a solução para sua filha depende só de Cristo. Tanto que o evangelista Mateus, ele relata que essa mulher falou assim para Jesus: Jesus, me socorre. Nós precisamos desse clamor pelos nossos filhos, pedindo que Jesus socorra eles, porque o diabo não está brincando para tirá-lo a sua fé. O diabo está batendo forte nesses meninos, nessas meninas, e às vezes a gente não tem tempo para isso. Mas por que essa mulher tem uma fé verdadeira? Por que eu chamo hoje o nosso tema de a fé verdadeira? Lá em Mateus, no capítulo 15, mostra a forma que ela se chega diante de Jesus. No versículo 22 diz o seguinte: e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Essa mulher tem uma fé verdadeira porque mesmo não sendo judia, mesmo sendo estrangeira, ela tem um conceito correto sobre quem é Jesus. Veja que ela chama Jesus de Senhor, e a palavra grega aqui é Kyrios, ou Kyrios, que significa aquele Senhor que está acima de todos. Veja que ela não é judia, mas ela reconhece que o Senhor Jesus é o Senhor que está acima de todos. E ela chama Jesus de quê? Filho de Davi. Ou seja, ela conhece que dos judeus viria a promessa de um rei eterno que seria descendente de Davi, e ela reconhece Jesus como Cristo, como prometido que iria salvar o seu povo dos seus pecados. A teologia dela é correta, e ela, por conhecer quem é o Senhor Jesus,
por conhecer as doutrinas corretas sobre o Senhor Jesus, diz que ela chega diante de Jesus da maneira correta. Olha no capítulo 7, no versículo 25 de Marcos. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. A postura dela correta qual é? Ela se prostra perante Jesus, adorando Jesus como Deus. Ela sabe que Ele é o descendente de Davi, ela sabe que Ele é Quírios, que Ele é o Senhor acima de todos, e por ela saber isso, ela se prostra aos pés de Jesus, porque ela tem um entendimento correto. Isso é importante para nós hoje. Se nós temos um entendimento correto de quem é Jesus, porque não adianta a gente falar que crê num Deus. Eu creio em Deus. Que Deus você crê? Que Jesus você crê? O Jesus que essa mulher crê, essa fé é verdadeira porque ela crê no Jesus da Bíblia. E hoje parece também que as pessoas querem fazer um Jesus ao seu gosto. Eu creio em Jesus, mas Jesus que fala de inferno, não, eu acho que não combina com Jesus essas palavras tão pesadas. Já viu isso? Um Jesus que fala que eu tenho que mudar a minha vida, abandonar os meus pecados. Jesus ele não é assim tão duro. As pessoas têm criado um Jesus ao seu próprio gosto. Já viu aquilo? Ao gosto do cliente. Mas essa mulher não, ela sabe que ela é indigna, sim. Ela sabe que Jesus é o filho de Davi, o prometido. Ela sabe que Ele é Quírios, o Senhor acima de todos. Por isso ela se prostra adorando Jesus. E lá em Marcos, Jesus ele fala para ela o seguinte: e ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Os discípulos de Jesus falam assim, nas minhas palavras: manda essa mulher embora. Essa mulher está enchendo o saco aqui, nas minhas palavras, tá? E daí Jesus responde para ela: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus fala para ela o quê? Não, eu não vou te atender, porque eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. E ela era o quê? Ela era grega, estrangeira, gentia. Hoje os crentes também não podem falar não para eles, muitos. Qual que é a resposta dela? Diz que depois de ouvir o não de Jesus, ela fala o seguinte: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Quando ela ouve o não de Jesus, o que ela faz? Adora Jesus mais uma vez. Essa mulher está indo além do senso comum dos judeus, que negavam o pão da vida. Essa mulher, quanto mais ela recebe não de Jesus, quanto mais ela recebe um fora dos discípulos de Jesus que manda ela, que quer mandar ela embora, quanto mais ela tem dificuldades, mais ela adora Jesus. Como nós temos para aprender? Porque quando Jesus fala não para nós, quando as nossas orações não são respondidas do jeito que a gente quer, será que a gente adora mais ainda Jesus? Aquela mulher está constrangendo Jesus, mostrando a verdadeira fé, sabendo quem Ele é, tendo a postura correta diante dele, e tendo a postura correta inclusive diante da negação de Jesus em atendê-la, porque ela entende quem Ele é. Mas ela sabe quem Ele é, e por isso ela sabe que Jesus tem compaixão dos pecadores. Ela sabe que Jesus tem compaixão dos miseráveis, dos cachorrinhos, que precisam talvez de uma migalha. Por isso ela insiste, porque ela conhece a Deus. Irmãos, não existe uma fé verdadeira se a gente não conhece ao Senhor Jesus, quem Ele é biblicamente. Não existe um Jesus ao gosto do cliente, ao seu gosto. Existe o Jesus da Bíblia. E o Jesus da Bíblia é esse que é digno de ser adorado, que fala não para quem Ele quer,
que nos chama ao arrependimento, que manda a gente abandonar tudo para segui-lo, que nos ama sim, mas Ele nos ama tanto que quer transformar a nossa vida. E essa mulher entendeu isso, e Ele está ali diante de Jesus, mesmo sendo uma estrangeira. Porque os filhos, aqueles que a comida era para eles, eles negavam o pão. Por vezes, os judeus, eles não recebiam o Senhor Jesus, eles não criam nele. Os filhos que nasceram, entre aspas, na igreja, negavam o pão. Mas há gente aí fora que está clamando por uma migalha. Às vezes pessoas como nós que ouvimos a palavra de Deus tantos anos, desde criança, mas ainda assim não entregamos a nossa vida, o nosso coração para Jesus. Mas pode ter pessoas aí fora, entre aspas, estrangeiros, gentios, que estão clamando por apenas uma migalha de Jesus. Porque há fé verdadeira também fora do arraial de Israel. Há fé verdadeira também fora da igreja de Cristo. Eles só precisam de uma oportunidade para que alguém fale dessa migalha do pão da vida para eles. Eles vão se entregar ao Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vemos aqui que Jesus, Ele é um Cristo não só para o povo judeu, Ele é o Cristo para todas as nações. Hoje nós iniciamos um culto que fala de um texto que vai ter pessoas de todos os povos. Naquele momento sim, a prioridade de Jesus era os judeus. Ele fala: eu vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Mas quando ele encontra um coração de um gentil quebrantado, Jesus não resiste e ele atende aquela mulher. Porque a promessa que Deus fez para os judeus não era só para eles. Deus prometeu para Abraão o quê? Todas as famílias da terra seriam benditas. Cristo é o Cristo para as nações. Tanto que depois que Jesus ressuscitou, Ele envia os seus discípulos para pregar o Evangelho em todas as nações. Ele fala para os discípulos: vão para todo mundo e preguem o Evangelho para todas as nações. Porque o Cristo é o Cristo para todos os povos, inclusive para aquela mulher grega. O Cristo é o Cristo para os afegãos que estão ouvindo a palavra de hoje. Porque talvez nós que somos esse povo que temos ouvido domingo após domingo, talvez temos negado o pão. Mas pessoas vão ser satisfeitas só com as migalhas. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Não importa a cor da sua pele, não importa o seu histórico que você teve em outras religiões, não importa o nível de pecado que você se envolveu. Se você crer, se você clamar por Jesus, depositando a fé verdadeira nele, Jesus promete alimentar a sua vida para a salvação, para a vida eterna. Porque essa mulher, a sua fé é tão verdadeira que ela entende a parábola que Jesus quer falar para ela. Porque nem os discípulos entendiam as parábolas. Vocês lembram que quando Jesus contava uma parábola, depois os discípulos perguntavam no individual para ele? Mas essa mulher, ela entende a parábola que Jesus quer contar para ela. E muitos de nós talvez sentiríamos ofendidinhos com Jesus falando isso para nós. Não é verdade? Porque olha o que Jesus fala para ela. Vamos rever o texto, no versículo 27 e 28. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Meus irmãos, Jesus ali está contando uma parábola para elas. Não é um desprezo. Jesus não está desprezando ela, mas Jesus conta essa parábola para falar aquilo que ele falou antes. A minha prioridade, eu tenho que atender agora primeiro o meu povo. Mas Jesus, na verdade, está testando a fé dessa mulher. Veja como a fé dela foi mais robusta após essa conversa com Jesus. Se Jesus atende ela de primeira, ela iria embora.
Mas veja que o não de Jesus foi pedagógico para ela, para que ela insistisse, para que ela adorasse Jesus, mesmo Jesus falando não para ela. A fé dela foi muito mais robusta e verdadeira com essa negação de Jesus. Não era um desprezo, e ela responde um sim, Senhor. Ela não se sente ofendida com as palavras de Jesus, ela fala, sim, Senhor. Jesus, sempre a nossa palavra para Ele tem que ser a mesma. Sim, Senhor. O Senhor Jesus sempre tem razão, mesmo quando a sua palavra pode ser dura para nós, mesmo que a sua palavra às vezes possa nos ofender. É sim, Senhor. Ela está falando, de fato, eu sou indigna. De fato, eu sou como um cachorrinho que não merece a comida dos filhos. Mas ela fala, mas se uma migalha cair dessa mesa, essa migalha é suficiente para mim. E Mateus vai dizer que ao ouvir isso, diz que Jesus fala o seguinte, replicou-lhe, então disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Jesus ficou surpreendido com a fé, a humildade, a humilhação daquela mulher. E o que acontece com os que se humilham aos pés do Senhor? Serão exaltados pelo Senhor. Jesus estava ensinando para ela sobre graça. Ela não merecia comer a comida dos filhos, ela não merecia ser atendida por Jesus. Ela reconhece que não merecia, mas ela deposita a sua fé em Jesus, e por isso ela recebe de Jesus aquilo que ela precisava, que era a intervenção de Jesus na sua vida. Uma migalha é suficiente para os cachorrinhos. Ela em momento nenhum reluta com o Senhor. Meus irmãos, nós somos indignos de estar nessa mesa. Todos nós somos gentios. Todos nós somos brasileiros gentios. Ninguém aqui é judeu ou alguém é. Todos nós, ninguém aqui merecia de Jesus que Ele nos atendesse. Mas ela, ao reconhecer a sua situação, ela reconhece que Jesus também é cheio de graça. Jesus não resiste a um coração quebrantado. O Senhor Jesus não resiste a alguém que deposita fé verdadeira nele, adora Ele e clama por misericórdia. E Jesus atende aquela mulher. Quando eu estava estudando esse texto, eu lembrei de 2 momentos na minha vida que eu clamei ao Senhor Jesus como um cachorrinho. Vocês estão me entendendo? Não um cachorrinho, mas como alguém que depende totalmente de uma migalha da graça de Deus, depende totalmente de uma intervenção de Jesus, alguém que está ali totalmente desprotegido, indigno, que precisa da graça e do poder de Deus. Teve 2 grandes momentos na minha vida que eu me tive numa situação parecida com essa. A primeira, Jesus falou não para mim. E demorou 10 anos quase para Ele me responder e para Ele agir naquilo que eu clamei para Ele. A segunda, eu acho que Jesus já achou que eu estava um pouquinho mais preparado e demorou 6 meses para Ele me atender. Porque a nossa postura diante do Senhor tem que ser essa, de alguém que não merece, alguém que é totalmente indigno, mas alguém que precisa da intervenção poderosa de Deus. Porque muitas das vezes o que nós precisamos, o que os nossos filhos precisam, os homens não podem nos ajudar, os remédios não podem nos ajudar, os advogados não podem nos ajudar. Para os nossos pecados, inclusive, ninguém pode nos ajudar, nem Abraão, nem Maria, nem o apóstolo Paulo, ninguém na Bíblia. Para os nossos pecados, nós precisamos desesperadamente, como cachorrinhos, rogar para que Jesus venha uma migalha do seu pão, e uma migalha do pão de Jesus supra a nossa vida, perdoa os nossos pecados. Glória a Ele por isso.
Portanto, meus irmãos, essa mulher, por causa das circunstâncias da sua vida, ela vai até Jesus. Ela foi até Jesus porque Deus deu ela para Jesus, assim como nós. Quando Jesus ora pelos seus discípulos, por nós, em João 17, fala que Deus Pai nos deu para Jesus. E as circunstâncias na nossa vida, inclusive a ação das trevas, é providência de Deus para que a gente não confie mais em ninguém e vá até os pés do Salvador. Mas às vezes nós estamos tão fracos, às vezes nossos filhos não têm condição, que nós precisamos de uma mãe de oração, ou um pai de oração, ou um irmão de oração, que vá aos pés de Jesus clamar a misericórdia dele por nós. Porque eu achei interessante o Hernandes Dias Lopes pregando esse texto. Ele fala que uma pequena fé é suficiente para nos salvar. A salvação não depende do tamanho da sua fé, porque a salvação vem por causa da pessoa de Cristo. Então uma pequena fé em Jesus nos salva, mas uma grande fé, como essa mulher, ela traz o céu para nós. Uma pequena fé nos leva para o céu por causa de Jesus, amém? Uma fé como essa mulher verdadeira, em quem Jesus é, traz o céu para nós. Hernandes Dias Lopes pregando fala sobre isso. Portanto, nós precisamos, para ter essa fé, conhecer quem é Jesus. Você conhece e crê no Jesus da Bíblia? Você precisa estudar essa palavra para que a sua fé esteja depositada de maneira correta. Para que você confie em Jesus de maneira correta, você precisa conhecer a palavra dele, para que a sua fé seja verdadeira. Não existe fé verdadeira sem Bíblia. Não existe fé verdadeira sem saber quem Jesus é. Por isso, o nosso tema é a fé verdadeira, porque essa mulher, nas suas afirmações, ela mostra conhecer de fato quem Jesus é, biblicamente falando. Nós precisamos também estar cientes que nem sempre Ele nos responde do jeito que a gente quer, mas a fé verdadeira nos leva não a esperar que tudo vai acontecer do jeito que a gente quer, mas a fé verdadeira nos leva a saber que Ele pode fazer tudo o que Ele quer, inclusive o que a gente pede para Ele. Por isso, hoje eu te encorajo a ser humilde como um cachorrinho, como aquela mulher foi, ciente de que nada merecemos, e ciente que uma migalha cair hoje na sua vida, uma migalha do pão da vida que é Jesus, Ele te salva. Uma migalha do pão da vida, Ele atende esse clamor que talvez você está clamando há alguns anos. Pais, mães, vão até os pés de Jesus pelos seus filhos. O que eles mais precisam é de saúde espiritual. Você quer pedir por socorro hoje? Você quer falar como essa mulher: Jesus, me socorre? Tem algum motivo na sua vida para pedir socorro hoje? Tem? Ou talvez você quer pedir socorro pelos seus pecados, porque você está andando afastado de Deus, e talvez essa noite você quer pedir socorro: Jesus, me salva. Ou talvez você tem uma situação na sua vida que quer hoje pedir socorro para Jesus. Talvez aqui pais, mães, seus filhos têm recebido o ataque das trevas, você quer pedir socorro hoje para Jesus. Talvez o seu casamento está mal, você quer pedir socorro hoje para Jesus. Qual que é a forma correta? Aos pés do Kyrios, o Senhor dos Senhores, aos pés dele, adorando a Ele, ciente que você não merece, mas se cair uma migalha pela graça dele na sua vida, uma migalha de pão é suficiente para alimentar a sua vida, porque dele vem todo o poder e graça. Você quer clamar então hoje? Quero conduzir agora a oração.